aí, pessoal, tudo bem? Bom, bem-vindos, bem-vindas a esse curso, esse módulo do curso, que é o módulo de Bioquímica, e essa aula introdutória. Essa aula pretende falar sobre, desenvolver com você uma ideia do que é a vida vista a partir de um prisma químico e físico. Tudo bem? A gente vai discutir um pouco isso, e essa aula vai servir como subsídio para as nossas próximas aulas, onde a gente vai falar sobre as moléculazinhas que compõem a vida. Tudo bem? Então eu queria começar essa conversa com uma pergunta, que é uma pergunta que permeia o pensamento humano desde a sua origem. É uma pergunta que, inicialmente, originalmente, não aparece no seio da discussão bioquímica, mas a gente pode dar uma interpretação química para ela. O bacana da biologia é que é uma ciência que oferece uma série de respostas, às vezes controversas, para perguntas fundamentais que vêm de outras matrizes de reflexão. Então, olha só, a pergunta é essa aqui, ó, o que sou eu? É uma pergunta filosófica, enfim, basal, na base do pensamento humano. E eu queria discutir isso com você a partir dessa perspectiva química. O que sou eu? A química e a biologia poderiam responder essa pergunta dizendo o seguinte, olha só, eu, você ou qualquer organismo vivo desse planeta, cada um de nós é um conjunto de moléculas. Queria partir desse início de reflexão. Eu poderia imaginar que eu, ou você que está aí me assistindo, cada um de nós é um conjunto de moléculas que está lá interagindo de uma certa forma, reagindo, enfim, se modificando, e a modificação desses conjuntos de moléculas, esse processo constante de modificação desse conjunto de moléculas é aquilo que eu chamo de eu, ou aquilo que você chama de você, e cada organismo no planeta é um conjunto de moléculazinhas. Tudo bem? Belezinha? Então vamos partir dessa ideia, né? Vamos desenvolver o nosso raciocínio a partir dessa ideia. Eu sou um conjunto de moléculas. Tudo bem? Isso significa, eventualmente, que eu poderia pegar um cara como eu, ou você, um organismo qualquer, e ir desmontando esse organismo como se ele fosse um brinquedinho de Lego, imagina isso. Então eu tenho lá o organismo, eu vou desmontando esse organismo e tirando cada uma das moléculas que compõem esse organismo. Tudo bem? Então imagina que depois desse processo de desmonte, eu fique lá com uma pilha de moléculas. Essa pilha de moléculas é aquela pilha de moléculas que compõe você. Tudo bem até aqui? Beleza? Mas aí a minha pergunta é, aquela pilha de moléculas é você? Eu poderia olhar para aquela pilha de moléculas, veja, imagina que eu desmontei você e não perdi nenhuma moléculazinha nesse processo. Todas as moléculas que compõem você agora estão nessa pilha. Eu posso chamar essa pilha de você? Sim ou não? Acho que é bastante razoável imaginar que não, certo? Por quê? Porque para eu chamar essa pilha de moléculas de você, eu preciso, há uma outra característica dessa pilha de moléculas que define o que é você. Essas moléculas estão ordenadas, elas se relacionam numa certa configuração. Isso é uma coisa bem interessante, olha só que bacana. Se eu pegar aquela pilha de moléculas, eu poderia arranjar essas moléculas, ordená-las, ligá-las de várias maneiras diferentes. Tudo bem? Ou seja, há uma quantidade, diria que até infinita, de combinações possíveis entre aquelas moléculas. Na verdade não é infinita, porque dá para contar, o pessoal da biologia, da matemática contaria, né? Se a gente desse para ele o número de moléculas, tem lá o número de combinações possíveis. Enfim, o pessoal da análise combinatória vai saber resolver isso. Mas o fato é que existem incontáveis configurações, certo? Possíveis para essas moléculas, e só uma delas, só uma ordem particular, é aquela configuração que a gente chama de você. Você entende ou não? Ou seja, percebe que você é uma configuração muito particular daquele conjunto de moléculas que poderia originar N outras configurações e que eu não poderia chamar de você, embora essas configurações tivessem as mesmas moléculas. Tranquilo? Quer dizer, então, que você não é só um conjunto de moléculas, você é um conjunto muito particular de moléculas ordenadas. E essa ordem particular é o que te define.
Tudo bem? Se eu desmontar você e remontar você, tudo bem? Ou rejuntar essas moléculas de outra maneira, essa outra maneira não vai ser você, embora tenha todas as moléculas que te compõem. Acho que na sua infância você talvez já tenha feito isso, né? Muitos de nós temos essas curiosidades na infância de pegar os nossos brinquedos e desmontar. Você pega lá o carrinho, começa a desmontar, vai tirando as pecinhas, descobre que aquele carrinho é feito de um monte de pecinhas interligadas que funcionam em conjunto, e depois de desmontar todo o carrinho, você fala, beleza, agora eu vou montar de novo. Aí você começa a montar, etc, etc. Mas se você fizer isso de um jeito meio aleatório e não encaixar as pecinhas direito, na ordem correta, talvez o seu carrinho não volte a funcionar. É basicamente isso, né? Todas as pecinhas estão ali, todas as pecinhas estão lá parafusadas, mas ele não funciona por quê? Porque a ordem de relação dessas pecinhas foi alterada por você. Tudo bem? Tranquilo? Até aqui? Bacana. A pergunta que você poderia eventualmente fazer é, bom, se eu sou um conjunto de moléculas, mas eu sou uma ordem particular desse conjunto de moléculas, uma configuração particular desse conjunto de moléculas, como é que eu mantenho essas moléculas em ordem? Como é que eu mantenho a ordem, a configuração que eu chamo de eu? Tranquilo? E para você entender isso, eu queria fazer uma analogia que é muito fácil de compreender, que tem a ver com o seu quarto. Dá uma olhada aqui. Olha só, você está olhando aí e vendo um quarto típico de um adolescente, né? Enfim, com as coisas todas espalhadas, ou seja, o caos tomando conta do quarto. Tranquilo? Acho que da sua experiência particular, você sabe que você não precisa fazer muita força para isso acontecer, né? É só viver dentro do quarto que, tipicamente, o caos vai se espalhando. Você joga lá uma calça ali, joga um livro para lá, um negócio para lá, e de repente o caos toma conta. Tudo bem? A pergunta é, como é que eu faço para reordenar o meu quarto? Como é que eu faço para fazer com que a ordem, né, das coisas se estabeleça? Tranquilo? Bom, a gente faz isso, ou seja, a gente passa do estado caótico para o estado ordenado, gastando energia. Então, olha só, é importante que você perceba que a passagem de um estado para o outro só acontece, só é possível se eu gastar energia. Tudo bem? Então, olha só que bacana. Você já deve ter percebido que é por isso que você tem que comer, né, algumas vezes por dia. Porque, no fim das contas, se você não colocar energia no sistema, as suas moléculas, e a gente vai falar disso com um pouco mais de detalhe daqui a pouco, as suas moléculas tendem a se desordenar. Tal como o seu quarto, se você não fizer nada, né, depois de um tempo você vai perceber o caos se instalando, ou, eventualmente, uma outra metáfora, né, você pega uma casa. Né, se você deixar a casa lá, sem manutenção, você vai ver paulatinamente a casa vai estragando. Putz, quebra um negócio ali, enferruja um outro treco ali, e você vai largando. E se você for largando, o caos vai tomando conta paulatinamente. Daqui a pouco a gente vai dar um nome para isso. Bom, como é que eu faço para lutar contra esse caos? Eu gasto energia, tudo bem? Lixando, polindo, consertando, arrumando, e mantenho a minha casa arrumada, mantenho a minha casa ordenada. Tranquilo? Com as suas moléculas é a mesma ideia. Você precisa de um fluxo, né, de um input de energia contínuo. Por quê? Porque se esse input de energia parar de existir, se você parar de fornecer energia para o seu sistema de moléculas, as moléculas vão se desarranjando, vão se desordenando. E aí aquela ordem que você chamava de você se perde. Tudo bem até aqui? Então, olha só, a gente precisa de um fluxo constante de energia. A pergunta é, de onde vem essa energia? E essa noção que eu estou te mostrando aí nessa figurazinha é uma noção que você certamente conhece. Olha só, a energia que você consegue daquilo que você come. Tudo bem? Nesse caso, olha só, você eventualmente comeu a vaca. E a vaca, nesse exemplo, não quero ofender nenhum vegetariano ou vegetariana que por acaso assista a isso, mas enfim, essa energia que está lá contida na vaca, parte dela você consegue na medida em que você come a vaca. Mas aí resta a pergunta, de onde a vaca consegue energia? A vaca consegue energia do capim que ela come. Mas e o capim? Como é que ele consegue energia? Porque percebe, a vaca também é um sistema ordenado de moléculas.
E existe só um tipo de ordem que eu chamo de vaca. Tudo bem ou não? E, portanto, para manter essa ordenação, esse sistema de moléculas que a gente chama de vaca precisa de energia. O capim é a mesma coisa, o capim é um sistema de moléculas. Tudo bem? E para essas moléculas manterem a sua ordenação, precisa de um input de energia. Tranquilo? Bom, a vaca a gente já entendeu, ela consegue energia comendo capim. E o capim? O capim é uma espécie ou é um conjunto, faz parte de um conjunto muito particular de organismos que consegue energia sem comer ninguém. Tudo bem? Esse cara é um autótrofo, ele consegue energia absorvendo essa energia, nesse caso, a partir do Sol. A maior parte dos organismos nesse planeta consegue energia, né, a partir do Sol, direto ou indiretamente. Tranquilo? Belezinha? Existe lá um grupinho menor, em termos de diversidade, que são os quimiosintetizantes, que conseguem energia a partir de outras fontes, da redução de compostos químicos. Mas a vasta maioria dos organismos consegue a sua energia, em última análise, a partir da fotossíntese, absorvendo a energia do Sol. Tudo bem? E lá no Sol é a fusão de átomos de hidrogênio no núcleo do Sol que acaba liberando a energia que é irradiada pelo Sol e chega à superfície do planeta, né? Então, a partir da qual os fotossintetizantes conseguem absorver. Tranquilo para todo mundo? Então percebe que quando eu olho para mim e para os outros organismos com os quais eu me relaciono, eu posso imaginar que esses organismos todos são máquinas de transformação de energia. Olha só que interessante. A plantinha lá, o capim, converte energia eletromagnética que ela absorve do Sol em energia química e acaba deixando parte dessa energia disponível para a vaca que a come. Tudo bem? A vaca vai converter essa energia química em vários tipos outros de energia. Energia cinética, quando a vaca anda. Energia térmica, quando a vaca esquenta. Tudo bem? E parte dessa energia vai ficar armazenada na vaca e é a energia que eu vou conseguir quando eu como a vaca, ou parte dela. Tudo bem? E essa energia química que eu consigo a partir do consumo da vaca, eu também vou transformá-la em vários tipos de energia. Tudo bem? Energia cinética, energia térmica, essa coisa toda. Então eu posso agora, sofisticando aquela resposta, né, o que eu sou um conjunto de moléculas, mais do que isso, eu sou uma ordem específica desse conjunto de moléculas, e agora, adicionando uma camada mais de complexidade, eu sou uma máquina molecular de conversão de energia. Tudo bem? De transformação de energia, de uma natureza, energia química, certo? Em energia cinética, em energia térmica, enfim, é isso. Tudo bem? Tranquilo? Lá na física, existe toda uma área de conhecimento que estuda como é que se dão esses mecanismos de transferência de energia. Essa área se chama termodinâmica. Tudo bem? E olha só que bacana, esse sistema de transferência de... Bom, gente, então a gente já entendeu que a gente pode pensar num organismo como uma ordem particular de um conjunto de moléculas. Tudo bem? À medida em que eu altero essa configuração, eu não tenho mais aquele organismo, e para manter essa configuração eu preciso de um aporte de energia constante. Beleza? Bacana. Agora, vamos introduzir um outro nível de complexidade nessa história. Por quê? Porque um organismo qualquer, o tempo todo, está perdendo moléculas para o ambiente. Quer ver? Por exemplo, olha aqui comigo. Você pega essa molécula, por exemplo, a água, certo? Você perde água o tempo todo para o ambiente. Por exemplo, quando você está excretando, quando você está transpirando, tudo bem? A urina, o suor são soluções aquosas. Quando você está falando, expirando, né, o ar expirado sai dos pulmões carregando o vapor da água. Então, olha só que bacana, esse sistema de moléculas está perdendo moléculas o tempo todo para o ambiente. Uma outra moléculazinha, essa aqui, mais complexa, é a ureia, por exemplo. Tudo bem? Você perde ureia o tempo todo quando você está excretando. Esse cara, o dióxido de carbono clássico, você conhece, você perde esse cara toda vez que você expira. Então, olha só, eu tenho um sistema de moléculas com uma configuração particular cuja manutenção da ordem depende de energia, mas além disso, qualquer organismo está perdendo constantemente e inexoravelmente moléculas para o ambiente.
Portanto, olha só que interessante, toda vez que eu vou lá e como alguma coisa, a vaca, quando eu como um alface ou qualquer coisa, o que eu estou interessado em obter? Bom, uma coisa você já sabe, é energia. Mas, além disso, eu estou interessado em obter moléculas, certo? Para repor aquelas moléculas que eu estou perdendo o tempo todo para o ambiente. Tudo bem? Tranquilo para todo mundo? Quer dizer, então, que toda vez que eu como alguma coisa, além de energia, eu quero moléculas sobressalentes, tudo bem? Para substituir aquelas que eu estou perdendo o tempo todo. Tranquilo? Beleza para todo mundo? Agora, quando a gente pensa nesse conjunto de moléculas que formam um organismo, é preciso sacar que essas moléculas não são quaisquer moléculas. Na verdade, um organismo é formado por um conjunto particular de moléculas que a gente chama de moléculas orgânicas. Tudo bem? E delas, da diversidade de moléculas orgânicas que formam um organismo, eu posso mostrar para você inicialmente 4 categorias que são bem importantes e a gente precisa conhecê-las. São essas aí, ó, os polissacarídeos, as proteínas, os glicerídeos e os ácidos nucleicos. Essas 4 categorias de moléculas formam a vasta maioria da estrutura de qualquer organismo vivo. Eu estou falando aí de, enfim, animais, plantas, bactérias, fungos, até vírus. Há até uma discussão aí se os vírus são organismos vivos, mas até os vírus são formados por algumas dessas moléculas, proteínas, ácidos nucleicos, enfim. Tudo bem, tem polissacarídeo, tem glicerídeo na estrutura de certos vírus. Tranquilo para todo mundo? Beleza. Agora, o que é bacana sacar é que essas moléculas, essas macromoléculas orgânicas, elas têm 2 características importantes. A primeira delas é que elas são grandes, por isso que a gente as chama de macromoléculas. E qual é o problema com isso? Algumas delas são tão grandes que elas não conseguem entrar nas células ou na célula que forma o organismo. Veja, as moléculas orgânicas elas vão ter os seus papéis acontecendo, elas vão reagir, elas vão se encontrar com outras moléculas dentro das células nos organismos. Tudo bem? Só que algumas delas são tão grandes que não conseguem atravessar a membrana plasmática, que é aquela estrutura sobre a qual a gente vai falar em aulas futuras, que controla a entrada e saída de substâncias de uma célula. Portanto, por serem grandes, elas não conseguem entrar no ambiente onde elas vão reagir, onde elas vão tomar papel. Tudo bem? Então esse é o primeiro problema. O segundo problema é mais sutil. Olha só que bacana. Você lembra do exemplinho, né? Um humano comendo a vaca. A pergunta é, o humano é uma vaca? Não. Em que sentido? No sentido de que algumas moléculas da vaca não são iguais, não são compatíveis às moléculas que fazem o mesmo papel nos humanos. Tudo bem? Por exemplo, eu vou lá e como uma proteína de vaca, certo? Eu estou comendo uma picanha, tem lá actina e miosina, que são proteínas que se contraem na musculatura da vaca. Tranquilo? Putz, cara, será que essa actina ela é exatamente a mesma actina do meu músculo? Talvez não. Tudo bem? Portanto, olha só, embora eu seja composto pelo mesmo tipo de molécula que a vaca é composta, talvez essas moléculas não sejam exatamente iguais. No entanto, os tijolinhos que formam essas moléculas são os mesmos, ou seja, os tijolinhos que formam, por exemplo, a proteína da vaca, são os mesmos tijolinhos que formam as minhas proteínas. Calma, olha só, essas macromoléculas orgânicas a que eu estou me referindo, você também pode pensar nelas como brinquedinhos de Lego. Tudo bem? Beleza? Que são formadas por pequenos tijolinhos de construção. E a gente usa esses tijolinhos de construção para produzir as nossas próprias moléculas. E é o que eu estou te mostrando aí. Por exemplo, polissacarídeos são construídos a partir de tijolinhos de micromoléculas chamadas de monossacarídeos. Proteínas são construídas a partir de aminoácidos. Glicerídeos a partir de ácidos graxos e glicerol. Ácidos nucleicos a partir de nucleotídeos. Portanto, olha só que bacana, quando eu como uma vaca, eu estou interessado não apenas na energia contida ali, mas eu estou interessado nos tijolinhos que formam as moléculas da vaca, para que com eles, os tijolinhos, eu possa construir as minhas próprias moléculas. Tudo bem? A essa altura, você também já deve ter entendido o papel da digestão. Certo? Quando você come um alimento, o processo de digestão é justamente o processo
em que você desmonta as moléculas componentes do alimento para que você possa absorvê-las e, com elas, produzir as suas próprias moléculas. Tudo bem? Você desmonta a proteína, você desmonta o polissacarídeo, obtém os tijolinhos a partir dos quais essas moléculas são construídas e, com esses tijolinhos, constrói as suas próprias moléculas. Tudo bem? Então, olha só, a essa altura, você já deve ter percebido que a gente pode definir, isso é bem curioso, a gente pode definir a vida como esse processo. O processo de conseguir manter um fluxo de energia que permita a manutenção da ordem das suas moléculas e, além disso, o processo que permite você conseguir moléculas de reposição, tudo bem? Para substituir aquelas que você perde o tempo todo no ambiente. É isso, basicamente, que um organismo faz enquanto está vivo. Tudo bem? São as coisas mais fundamentais que um organismo precisa manter acontecendo para manter a vida. A vida é esse fenômeno, o fenômeno em que essas maquininhas de transformação de energia conseguem um aporte de energia quase que ininterrupto e um aporte de moléculas para substituir, para servir como peças de reposição da sua maquinaria molecular. Tudo bem? Se você entendeu a vida assim, você obviamente entendeu o que acontece quando a gente pensa na morte. O que é a morte? Morte é aquele fenômeno que acontece quando esse fluxo de energia e de moléculas cessa. Tudo bem? Olha só, quando você para de absorver energia do meio e para de absorver moléculas de reposição, o que vai acontecer com aquela ordem molecular que te definia? Bom, ela vai começar a ser paulatinamente desfeita. Tudo bem? É o que acontece com o seu quarto, já dei esse exemplo agora há pouco. Tudo bem? O caos vai tomando conta, um desarranjo inexorável, certo? Vai acontecendo com o seu sistema molecular. Tranquilo ou não? É isso que a gente chama de morte. É isso, esse fenômeno, certo? Que sucede à morte, é esse desmanche, esse desmonte das moléculas, é o que a gente chama de decomposição. E aí, olha só que bacana, né? Alguns organismos vão conseguir usar aquele cadáver agora sem vida como fonte para suas próprias moléculas, tudo bem? E para energia, que são os decompositores. Esses caras vão começar a desmontar você, tudo bem? Para conseguir moléculas e para conseguir energia para manter a sua própria ordem. Tranquilo para todo mundo até aqui? Beleza? Não? Então, olha só, quando a gente pensa nesse conjunto de reações químicas, certo? De desmontar algumas moléculas e montar outras moléculas, enfim, a gente tem esse conjunto de reações, nesse conjunto de reações, o que a gente chama de metabolismo. Então, metabolismo é o conjunto de reações químicas que mantém um organismo vivo. Tudo bem? E a gente pode separar o metabolismo em dois grandes grupos de reações. Olha só, aquelas vias que a gente chama de vias catabólicas. E o que é uma via catabólica? É uma via de quebra. Tudo bem? Uma via na qual a gente vai pegar uma molécula complexa, como uma proteína, como um polissacarídeo, e vai desmontar esse cara produzindo moléculas simples. Tudo bem? E olha só, nessas vias catabólicas, o que eu consigo como subproduto? Duas coisas importantes. Consigo os tijolinhos de construção, as moléculas com as quais eu vou construir outras moléculas, tudo bem? Os tijolinhos. E eu consigo também liberar a energia que estava contida naquelas moléculas grandes. Portanto, importante que você saque isso, essas vias catabólicas, essas vias de quebra, são vias tipicamente exotérmicas, que liberam energia. Tudo bem? E os seus subprodutos são as moléculazinhas a partir das quais a gente vai construir as nossas próprias. Tudo bem? Se eu tenho essas vias de desmonte, de quebra, eu tenho também o processo inverso. São as vias chamadas de anabólicas. Tudo bem ou não? As vias anabólicas são aquelas que pegam os tijolinhos de construção e, a partir deles, constroem novas moléculas complexas. Olha só que bacana. Se ao desmontar as moléculas eu libero energia, na hora de montar essas moléculas nas vias anabólicas, eu consumo a energia. As vias anabólicas são vias endotérmicas, elas absorvem energia, utilizam essa energia para montar as moléculas complexas. Portanto, olha só que bacana, essa máquina de manutenção de ordem
de ordem molecular, que é um organismo, ele é basicamente composto por vias que estão o tempo todo desmontando moléculas complexas, conseguindo tijolinhos de construção, são as vias catabólicas, e vias que estão montando novas moléculas complexas a partir do tijolinho de construção obtido e a partir da energia obtida, que são as vias anabólicas. Tudo bem? Tranquilo para todo mundo? Então, olha só que interessante. Quando eu como a vaca, para voltar no nosso exemplo que a gente está usando aqui, o que eu faço? Bom, eu desmonto a vaca. Tudo bem? Ou partes da vaca. Tranquilo ou não? Aquela ordem molecular que configurava o que a gente chama de vaca, ou de alface, se você é vegetariano ou vegetariana, o que você faz com essa ordem? Você desarranja essa ordem, tudo bem? Para, a partir disso, aumentar a sua própria ordem. Tranquilo ou não? Belezinha? Ou manter a sua própria ordem. Lá na termodinâmica, o pessoal chama essa ideia de ordem e desordem a partir de uma terminologia, de um jargão específico. A palavra que o pessoal usa para desordem é entropia. Tudo bem? Portanto, olha só que bacana. O que a gente está fazendo quando a gente está pegando energia do ambiente, quando a gente está pegando moléculas do ambiente para compor as nossas moléculas? A gente está diminuindo a nossa desordem, diminuindo a nossa entropia. Tudo bem? Beleza? Agora, a gente diminui a nossa entropia às custas do quê? A gente diminui a nossa entropia às custas do aumento da desordem do sistema vaca, por exemplo. Tudo bem? Quando eu desmonto a vaca, eu estou aumentando a desordem, portanto, aumentando a entropia da vaca, para, com isso, diminuir a minha entropia, diminuir a minha desordem. Tranquilo? Beleza? Eu impedir que a entropia se estabeleça no meu sistema ordenado de moléculas. Então, olha só que interessante, né? É legal entender isso em termos termodinâmicos. Beleza? Eu sou uma máquina de diminuição da própria entropia, só consigo fazer isso às custas do aumento da entropia de outros sistemas moleculares com os quais eu me relaciono. Beleza? Não. Ou seja, eu desmonto a vaca, aumento a entropia da vaca, tudo bem? Para diminuir a minha desordem, diminuir a minha entropia. Sacou ou não? Vou te dar um outro exemplo, um exemplo atual. A gente está vivendo agora uma pandemia, né, em que um vírus ele infecta organismos, infecta humanos. E o que ele faz? Né? Para manter a sua própria ordem e para aumentar essa ordem, produzindo mais sistemas moleculares de vírus, ele desorganiza, ele aumenta a entropia do seu hospedeiro. Olha só, a gente pode pensar isso, inclusive, em termos mais sofisticados. Quer dizer, a gente pode pensar nessa relação entre o vírus e o seu hospedeiro, ou entre o vírus e o aumento de entropia que ele causa, em termos que vão além do biológico, certo? Se um vírus é muito bem sucedido em produzir cópias dele mesmo e ir diminuindo a sua própria entropia, ele vai aumentando a entropia do meio, de modo que ele aumente a desordem não apenas no seu organismo hospedeiro, mas em outros organismos hospedeiros e mais ainda, às vezes, até no sistema social de organização em que aquele hospedeiro está inserido. Tudo bem? Quando a gente olha para os fenômenos que estão acontecendo na sociedade humana global em tempos de pandemia, a gente pode interpretar como um aumento de entropia, um aumento de desordem provocado pelo vírus que está lá, diminuindo a sua entropia de uma forma muito eficiente. Tranquilo? Beleza? Não? Bom, pessoal, então, você já entendeu que eu, um sistema molecular, para manter a minha ordem ou para diminuir a minha tendência à desordem, preciso promover a desordem de outros sistemas biológicos ao meu redor. Tranquilo? Então, eu, sistema molecular humano, na medida em que como a vaca, aumento a desordem da vaca, daquele sistema molecular, tudo bem? Desorganizo aquele sistema, aumentando a sua entropia, e esse aumento da entropia da vaca faz com que a minha entropia, eu consiga diminuí-la, tudo bem? Diminuir a minha tendência à desordem. Beleza? Só que a gente poderia imaginar que esse é um jogo de soma zero, ou seja, o aumento da entropia da vaca está diretamente relacionado à diminuição da minha entropia, certo? E, portanto, no fim das contas,
a resultante é zero, um jogo de soma zero. Isso não é verdade. Bom, então vamos entender por que esse não é um sistema de soma zero. Tudo bem? Para isso, imagina o seguinte, fisicamente, no mesmo lugar, o sistema molecular eu e o sistema molecular vaca. Tudo bem? Entre mim e a vaca, o que é que tem? Nada. Não, tem ar, tudo bem? Ou seja, moléculas. Beleza? Então, olha só, interessante imaginar, eu tenho aqui uma configuração molecular, ali uma outra configuração molecular, e entre essas configurações moleculares, mais moléculas. Tudo bem? Beleza? Não? Ótimo. Então, agora pensa no seguinte. Eu te falei agora há pouco que cada organismo é uma máquina de transformação de energia, certo? O problema é que essa transformação de energia ela não é perfeita. O que é que significa isso? Bom, imagina que eu estou lá andando, por exemplo. Quando eu ando, eu transformo energia química em energia cinética. Tudo bem? Energia de movimento. Será que toda energia química que está lá contida nas minhas moléculas, nas moléculas que eu consegui da vaca, será que toda essa energia química é transformada em energia cinética? Não. Na medida em que os meus músculos estão contraindo, parte da energia química é transformada em energia térmica, é perdida na forma de calor. Tudo bem? Ou seja, eu funcionando, né, o meu metabolismo está o tempo todo produzindo, além do que ele tem que produzir, calor. E esse calor irradia. Tudo bem ou não? Ou seja, eu estou perdendo calor o tempo todo para o sistema molecular que me rodeia, que é a atmosfera. Tudo bem? Ou a água, se eu estiver imerso na água, enfim. Tranquilo ou não? A vaca também. Tudo bem? A vaca está lá e trocando calor, perdendo calor para o meio externo. Beleza? Não? Tranquilo? Então, olha só que bacana. O tempo todo, na medida em que eu consumo energia para manter a minha ordem molecular, tudo bem? Eu estou não apenas aumentando a desordem da vaca, aquele sistema molecular que eu desarranjei para conseguir energia, para conseguir moléculas, mas eu estou aumentando a desordem do meu entorno. Tudo bem ou não? Por quê? Porque eu estou jogando calor, tudo bem? Eu estou perdendo calor para as moléculas que me envolvem, tudo bem? Nas minhas adjacências, e essas moléculas ganhando calor estão lá, aumentando a sua vibração e estão se espalhando, mudando a sua configuração. Então percebe que esse sistema, a gente podia pensá-lo isoladamente, sistema vaca-eu, tudo bem? Esse sistema vaca-eu está o tempo todo, enquanto troca energia, perdendo energia para o universo e aumentando a entropia do universo. E é por isso que a gente estava falando de termodinâmica agora há pouco, a gente percebe que esses sistemas biológicos de transferência de energia em moléculas também obedecem à segunda lei da termodinâmica, que é aquela lei que diz que toda transferência de energia acaba aumentando a entropia total do universo. Ou seja, mesmo que a gente esteja num movimento desesperado para manter a nossa ordem, esse movimento próprio, né, de manter a nossa própria ordem molecular está aumentando a entropia total do universo. O que significa, mais uma vez, que essa nossa tentativa de manter a ordem molecular que nos caracteriza, ela é só temporária. Tudo bem? No universo a entropia está aumentando e, portanto, é só uma questão de tempo para que essa ordem particular, que eu chamo de eu, seja desordenada também. É uma boa perspectiva, né, para o nosso futuro. Né? No fim das contas, a entropia vai vencer e não há nada que a gente possa fazer em relação a isso. Tudo bem para todo mundo? Tranquilo ou não? Beleza. Então percebe que os sistemas vivos, eles obedecem às leis da termodinâmica como a gente poderia imaginar. Tranquilo? Beleza? Bom, então olha só, vamos olhar agora com um pouco mais de detalhe para esses sistemas químicos, para essas vias que a gente está chamando de via catabólica e via anabólica. Tudo bem? A gente já conheceu, a gente já falou sobre a natureza dessas duas vias, mas agora vamos entender, do ponto de vista molecular, como é que elas acontecem. Em primeiro lugar, veja, preciso te lembrar que muitas das moléculas que compõem os organismos, elas são moléculas que a gente chama do tipo de polímeros. E o que é um polímero? É uma molécula grande, composta por tijolinhos de construção que se repetem.
Eu já tinha mencionado essa ideia, não tinha dado nome. Tudo bem? Você pega um polissacarídeo, é um polímero. Você pega uma proteína, é um polímero. Uma molécula grande, composta por pequenos tijolinhos chamados de monômeros, tudo bem? Ligados uns aos outros. Beleza? Não? Então, quando a gente pensa numa via de síntese, numa via anabólica, são aquelas vias que ligam os tijolinhos para produzir os polímeros. Tranquilo? E como é que, tipicamente, nos sistemas biológicos, essas reações de síntese acontecem? Olha só, são reações que a gente chama de reações de síntese por desidratação. Olha só que belezinha. Eu tenho lá um monômero que vai ser incorporado a um polímero. Tudo bem? E essa incorporação, essa ligação entre o polímero e o novo monômero, normalmente se dá pela perda de uma hidroxila e de um hidrogênio de um dos componentes aqui. Tudo bem? Nesse caso, nesse exemplo, o polímero vai doar esse hidrogênio, o monômero vai doar essa hidroxila, esse OH, e na medida em que a hidroxila abandona o seu monômero, a quem ela estava originalmente ligada, na medida em que o hidrogênio abandona o polímero a quem ele estava originalmente ligado, esses caras vão formar uma molécula de água. Tudo bem? E, portanto, olha só, esse polímero e esse monômero vão ter lá uma ligação disponível para fazer e fazem essa ligação entre si. E com isso a gente vai ter o polímero aumentado com a adição desse monômero. Tudo bem? Portanto, quando a gente olha para as vias anabólicas que a gente vai estudar, quando a gente pensar, por exemplo, na síntese de proteínas, na síntese de polissacarídeos, a gente vai perceber que as reações que produzem esses polímeros são reações de síntese por desidratação. A gente sempre vai ter uma perda de água envolvida. Tudo bem? Bom, se para eu produzir um polímero, né, se para eu adicionar um monômero a um polímero, eu tenho uma desidratação, para eu tirar o monômero de um polímero, para eu desmontar um polímero, eu vou ter exatamente o inverso, que são as reações que a gente chama de reações de hidrólise. Olha só que beleza. Ou seja, eu vou utilizar uma molécula de água para repor aquele hidrogênio e aquela hidroxila nas suas posições originais. Tudo bem? E com isso, repondo o hidrogênio e a hidroxila, a gente vai liberar, nesse caso, um monômero do polímero. Tudo bem? Configurando assim uma reação catabólica, uma reação de quebra. Essas reações tipicamente liberam energia, ao contrário do que acontece com as reações anabólicas, tudo bem? Para a gente refazer a ligação entre o monômero e o polímero, depois que eles foram abandonados pelo hidrogênio e o oxigênio, para a gente refazer essa ligação, a gente tipicamente precisa de energia. Aquilo que eu te falei, reações anabólicas, reações que consomem energia, são endotérmicas, reações catabólicas, reações de quebra que liberam energia, são reações exotérmicas. Tudo bem? Bom, nas próximas aulas a gente vai falar sobre as moléculas biológicas. A gente vai falar sobre carboidratos, sobre lipídios, sobre proteínas, ácidos nucleicos e vai falar sobre a água, que é uma molécula importante, embora não seja uma molécula orgânica, mas que é fundamental para fazer com que os sistemas biológicos funcionem. Tudo bem? Te espero na próxima aula então. Tchau, tchau.